primeiro comando da capital, mais conhecido como PCC, é a maior organização criminosa do Brasil, com atuação principalmente no estado de São Paulo, mas também em todo o território brasileiro, além de países próximos como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela. São cerca de 30 mil membros que são comandados por criminosos extremamente inteligentes, dos quais falaremos neste vídeo. Logo depois do famoso massacre do Carandiru, vários presos que sobreviveram foram transferidos para a casa de custódia de Taubaté, conhecida popularmente como Piranhão, uma prisão de segurança máxima localizada no estado de São Paulo. A transferência era uma forma de punir os criminosos, já que o novo local ficava muito longe de onde as suas famílias moravam. Um desses presos era José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião. Foi ele um dos criadores do PCC, que inclusive dizem que foi quem sugeriu o nome, mas com um sentido diferente. Nessa época, dentro da cadeia, os times de futebol eram separados pela sua origem, os presos da capital contra os do interior. E o nome inicialmente seria para identificar o time da capital. No dia em que a facção foi criada, Geleião e seus companheiros assassinaram brutalmente 2 líderes rivais. Os relatos dizem que Geleião bateu na cabeça de um deles até amassá-la, enquanto um colega enforcava o outro. A cabeça de um desses homens foi decapitada e espetada em uma espécie de lança, cravada bem no meio do campo de futebol. Geleião disse, com as mãos sujas de sangue, que o primeiro comando da capital estava fundado. Geleião chefiou o PCC por 10 anos, mas em 2002 ele acabou se tornando inimigo dos líderes do PCC e começou a delatá-los para a polícia. Curiosamente, ele estava preso desde 1979, mas isso não impediu que ele ordenasse ataques e assassinatos de agentes das forças de segurança. Geleião acabou morrendo em maio de 2021, vítima da Covid-19. Outro líder do PCC muito conhecido é Marcos Williams Herbas Camacho, ou Marcola, como popularmente conhecido. Marcola foi preso aos 18 anos de idade, em 1986, quando conheceu pela primeira vez o sistema carcerário brasileiro. Na ocasião, ele tinha sido flagrado em um dos 7 roubos que tinha cometido naquele ano. E adivinha onde ele foi parar? Isso mesmo, no Carandiru. Por sorte, no ano em que aconteceu o famoso massacre, Marcola tinha sido transferido para o já citado Centro de Readaptação de Taubaté, onde foi criado o PCC. Quando surgiu a facção, Marcola dividia cela com outro fundador do PCC, Idemir Ambrósio, o Sombra. Apesar de não ter sido um dos fundadores, Marcola logo ganhou espaço, já que era um excelente articulador. Conhecia muita gente e fazia parte do grupo que fundou a organização criminosa. Quando conseguiu fugir da cadeia, Marcola passou a planejar assaltos a bancos e a empresas de transportes de valores. Em um dos assaltos, sua quadrilha conseguiu levar cerca de 10 milhões de reais. Em outra ocasião, eles levaram 5 milhões. Embora passasse muito tempo no Paraguai por ser um fugitivo da polícia, ele não conseguia ficar muito tempo longe do Brasil. Quando voltou para a cadeia, ele optou por ficar à margem do PCC para dar apoio aos que estivessem detidos. Depois, quando percebeu que seria vantajoso se unir à facção, ele, que já era conceituado no mundo do crime, foi alçado à categoria de piloto, um degrau abaixo dos fundadores da hierarquia do grupo. O Sombra se manteve no poder da facção até junho de 2001, quando foi assassinado por outros detentos. Como consequência, ele teria entregue à polícia os números de telefone usados por Cezinha e Geleião, que tiveram suas linhas grampeadas pelas autoridades. Os dois, então, foram transferidos para o regime disciplinar diferenciado na penitenciária de Presidente Bernardes, onde os detentos ficam isolados a maior parte do tempo e têm direito a apenas 1 hora de banho de sol por dia. Assim, o comando do PCC foi repassado para Marcola. Sob a gestão de Marcola, o PCC se tornou uma espécie de empresa voltada para o tráfico e atividades criminosas. Os pequenos traficantes de São Paulo tinham 2 opções: ou entravam para o PCC, ou suas bocas de fumo seriam tomadas à força. Com os presídios sob controle, o foco passou a ser as ruas. Em 2006, por determinação de Marcola, a facção promoveu uma onda de mais de 300 ataques a instituições
e forças de segurança de São Paulo. Foram pelo menos 45 mortes. Dessas, 23 eram policiais militares, 7 policiais civis, 3 guardas municipais, 8 agentes penitenciários e 4 civis. Hoje, apesar de permanecer preso, muitos acreditam que Marcola continua comandando o PCC de dentro da cadeia. Outro grande líder do PCC era o tal do Cezinha, ou César Augusto Roriz da Silva. Cezinha e Marcola estiveram juntos em muitas das passagens pela prisão. Cezinha foi um dos fundadores do PCC, mas como eu disse, no fim de 2002, ele e Geleão perderam a liderança para Marcola. Acusados de terem feito delações à polícia, Cezinha e Geleão foram jurados de morte pelo PCC. Além disso, quando mandaram matar a esposa de Marcola, a advogada Ana Maria Olivato, Cezinha foi o principal suspeito, o que deixou a relação com Marcola insustentável. Após ser praticamente expulso do PCC, Cezinha e Geleão criaram o TCC, ou Terceiro Comando da Capital. Durante muito tempo, Cezinha cumpriu pena na penitenciária de Sorocaba e depois foi transferido para a prisão de Avaré, que era dominada pelo PCC. No começo de 2006, presos de Sorocaba foram mortos por causa de uma guerra entre o PCC e o TCC. No dia 13 de agosto desse mesmo ano, Cezinha foi assassinado com estocadas de uma lança feita de madeira. Soro positivo, ele cumpria pena de 144 anos, 6 meses e 6 dias por 7 roubos e 7 homicídios. Quanto ao homem que matou Cezinha, Paulo Henrique Bispo da Silva, ele até confessou o assassinato, mas muita gente acha que ele foi obrigado pelo PCC a assumir a morte do criminoso. Agora vamos falar de um líder do PCC, digamos assim, da nova geração. Valdeci Alves dos Santos, mais conhecido como Colorido, atualmente é um dos líderes do PCC. Em fevereiro deste ano, ele ganhou as manchetes dos jornais após ser acusado de lavar 23 milhões de reais investindo em imóveis, gado e 7 igrejas evangélicas. Condenado a 20 anos de prisão, Colorido foi acusado de homicídio, tráfico de drogas e uso de documentos falsos, além de, claro, lavagem de dinheiro. Colorido entrou para o PCC quando já estava dentro da prisão. Ele cumpriu pena ao lado de outros criminosos da facção no final dos anos 2000, quando ficou preso na penitenciária de Presidente Venceslau. Mesmo tendo ficado mais de 10 anos preso, em 2014 ele conseguiu sair da prisão quando deixou o Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, em São Paulo, para a saidinha temporária de Dia dos Pais. Dizem que ele era praticamente os olhos de Marcola, tanto que quando saiu da cadeia, ele passou a fiscalizar diversos setores do PCC, além de manter os outros líderes que estavam presos informados. Ao ser preso em 2022, Colorido já atuava como número 2 do PCC. Na hierarquia, ele estava abaixo apenas de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, que foi expulso da facção. Por fim, mas não menos importante, temos Marcos Roberto de Almeida, o tal do Tuta. Detido pela primeira vez em 1992, Tuta conseguiu fugir da cadeia várias vezes. Certa vez, ele chegou a ficar preso junto a Marcola na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. O criminoso só teve contato com outro detento do PCC em 2018, quando foi acionado para montar células de criminosos para executar plano de resgate dos líderes da facção presos na Penitenciária de Presidente Venceslau. Após entrar para o PCC, Tuta passou a usar outros apelidos para dificultar as investigações da polícia, como Gringo, Africano e Angola. Quando Marcola e os outros líderes do PCC foram transferidos para presídios federais, Tuta se tornou um dos líderes, ficando atrás na hierarquia apenas de Marcola. Atualmente, Tuta responde por associação à organização criminosa e lavagem de dinheiro. A polícia diz que ele movimentou mais de R$1 bilhão entre 2018 e 2019. Porém, apesar de ser considerado um dos chefões, no ano passado o PCC divulgou uma espécie de comunicado em que informava e explicava que o criminoso tinha saído da facção. Segundo a mensagem do PCC, Tuta foi expulso devido à má condução e falta de responsabilidade. Até o momento da expulsão, ele era considerado o número 1 do PCC nas ruas. Por onde ele anda? Bom, se nem a polícia sabe, imagina eu, que sou um mero apresentador da Fatos Desconhecidos.
Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.